Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, por aqui professor Marcos Xavier, e esse vídeo é a continuação da aula anterior, onde estávamos apresentando a diferença entre a função PROC-V e a função PROC-X. A função PROC-V é a função clássica que muitos profissionais já utilizam na sua rotina, e o PROC-V, o PROC-X, é uma função nova, praticamente nova aí, que está chegando no mercado, trazendo alternativas mais eficientes do que a famosa função PROC-V. Já apresentamos no vídeo anterior a primeira etapa e vamos só relembrar aqui o detalhe importante, que é o tratamento de erro, né? Vamos relembrar aqui rapidamente como é que foi feito a primeira demonstração. Vou acionar aqui a função PROC-X, que é a função nova. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, dá uma acessada lá para você entender o contexto desse exercício, tá? Então eu tenho uma data, que é essa daqui, e eu quero que ele me retorne o fornecedor que foi contratado nessa data. Então já cliquei na data, ponto e vírgula. Eu vou selecionar agora a coluna onde a data se encontra, Ctrl Shift seta para o lado. Como eu vou arrastar essa coluna para baixo, para não ter que ficar repetindo a mesma fórmula, eu vou ter que fazer o travamento dessa coluna, pressionando a tecla F4. Pressione F4, ponto e vírgula novamente, porque agora ele vai me perguntar a coluna de retorno, ou seja, em qual coluna da minha base se encontra a resposta que eu quero. Eu vou clicar aqui na coluna fornecedor, poderia ser qualquer outra coluna. Ctrl Shift, seta para baixo. Como eu vou arrastar isso aqui para baixo, né? Faço o travamento acionando as teclas F4. Por enquanto aqui essa configuração já é o suficiente, tá? Com isso eu já consigo retornar o resultado que eu preciso. É só pressionar Enter e o resultado se encontra lá perfeitamente, tá? Se você não viu, veja no vídeo anterior como é que você utilizaria a função PROC-V para retornar este mesmo resultado. Mas o foco aqui desta aula, vou arrastar para baixo agora, como foi apresentado na aula anterior, você encontra aqui no final essas 3 mensagens de erro, tá? Não é que está errado, é a forma como o Excel tem de se comunicar, informando que essas 3 últimas datas elas não estão na sua base, tá? Então não tem a data do dia 23, nem a data do dia 7 e assim por diante. Para o profissional que já está treinado, ele já sabe que se aparecer a informação ND, isso significa não disponível, é porque aquela informação não está naquela base. E é claro que se você for compartilhar essa planilha com outras pessoas, clientes, outros colegas que não têm o mesmo domínio técnico, ele vai achar que a sua planilha está com defeito. E aí que vem um detalhe, como é que eu corrijo esta mensagem? Eu posso colocar uma frase ou uma orientação mais personalizada. Então, por exemplo, eu posso informar que essa data não foi encontrada. Então, ao invés desse ND, vamos substituir por data não encontrada, por exemplo. Então, se você vai acionar novamente a função aqui em cima, a função PROC-X, que é a nova função, no final aqui das instruções, eu vou clicar aqui dentro do parêntese e eu vou acionar a função ponto e vírgula. Vou acionar o separador ponto e vírgula. No ponto e vírgula ele tem este argumento aqui que foi ativado, ó, se não encontrada. Ou seja, o que você quer que o Excel retorne caso a data que você deu, que você tenha passado para ele, não tenha sido encontrada? Ele está falando aqui que o padrão é ND. Então vamos substituir esse ND. Vou abrir aspas aqui, por exemplo, e eu vou escrever uma frase, por exemplo, seria data não encontrada. Vou colocar aqui de maneira data. Então, para ficar mais curto aí, para não ocupar muito espaço, então vou pôr, sei lá, data incorreta, data inválida. Vamos pôr aqui data incorreta, por exemplo, ou qualquer frase do gênero. E esta orientação
ela tem que estar entre aspas, tá? Quando você escreve um texto dentro de uma função, ela deve estar entre aspas. Pressionamos Enter, e agora vamos arrastar novamente até o final. E aí você pode observar que aonde apresentou aquela mensagem de erro técnica, ele já tem aqui a mensagem personalizada. Vamos dar uma praticada extra aqui nessa coluna do lado, ó. Então, para reforçar a informação, novamente aqui o ProcX, que é a nova função, nós vamos solicitar que ele observe, que ele procure essa data, ponto e vírgula. Essa data deve ser procurada nesta coluna de datas, Ctrl Shift seta para baixo. Vamos fazer o travamento, porque a gente vai arrastar isso aqui para baixo. E para fazer o travamento, pressionamos F4. Ponto e vírgula novamente. E agora a coluna que contém a resposta que eu quero, aqui nesse caso é a coluna cidade, porque ele quer saber a cidade onde a entrega vai ser feita. Então Ctrl Shift seta para baixo. E eu pressiono novamente F4. Como agora eu quero fazer aquele tratamento de erro, ponto e vírgula, e entre aspas eu escrevo uma frase de orientação. Vou colocar novamente que a data estaria incorreta, sempre entre aspas duplas. Agora eu posso fechar parêntese e pressionar Enter. O resultado do primeiro está correto porque ele encontrou aquela data, mas quando eu arrastar para baixo aqui, naqueles três últimos registros, onde a gente simulou um erro, veja que a frase já é apresentada corretamente, tá legal? Então agora, dá aquela praticada na sua planilha aí, tá certo? E por enquanto, por esse vídeo, é claro, temos mais demonstrações mostrando outras formas de utilizar essa nova função ProcX. Vale muito a pena você conhecer, se você trabalha com Excel, vale a pena conhecer esse cara aqui, tá? Mas isso é assunto para os próximos vídeos e para as próximas aulas. Por enquanto, obrigado pela atenção e até a próxima aula.